pastor César, a paz do Senhor. Bom dia a todos aí da mesa também. Gostaria de saber se poderia ser tratado aí nesta conversa sobre a história e o entendimento da Igreja Católica de ser a única igreja verdadeira e de que o Papa é sucessor de Pedro, e que eles tratassem qual foi o século que passou a ter esse entendimento de que precisaria ter um bispo universal, e esse bispo era da Igreja Romana, e como eles entendem o texto de Mateus 16, 18, que Pedro tem a chave, que a Pedro foi dada toda a autoridade, como que eles lidam teologicamente com essa questão. Obrigado, um abraço a todos. Banzoli. Bom, eu tenho inclusive um livro inteiro sobre isso, chamado A História Não Contada de Pedro, onde eu vou falar tudo sobre esses textos aí, se Pedro foi papa, se Pedro foi bispo de Roma, mas vamos resumir, né, brevemente isso, porque a gente não tem muito tempo aqui, que eu já vi o relógio. Infelizmente, né? Enfim, primeiro, Pedro foi bispo de Roma. Primeiro, a gente não encontra Pedro sendo bispo de Roma, nem sequer estando em Roma na Bíblia inteira. Você vai ver, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, vai mostrar Pedro em tudo que é lugar, mas não mostra Pedro em Roma. Paulo vai escrever 4 cartas da prisão, inclusive, segundo Timóteo, que escreve lá no finalzinho da vida dele, e ele não menciona Pedro nenhuma vez. Ele fala, por exemplo, ele cita 4 pessoas e fala, esses são os únicos da circuncisão. Que está em Roma, né? Exatamente. E ele não cita Pedro. Ele vai escrever uma carta aos romanos, ele vai saudar nominalmente 27 pessoas, não mencionar Pedro. Como é que ele vai esquecer justamente do mais importante, do Papa que teria fundado aquela igreja, né? É meio absurdo pensar assim. Ou seja, você não encontra Pedro. A tradição cristã mais antiga vai falar que Pedro morreu em Roma, mas porque ele chegou, Orígenes, por exemplo, vai falar que Pedro pegou no Porto, na Bitínia, na Galácia, etc e tal, e no fim da vida ele vai lá para Roma, onde ele vai ser martirizado. Ou seja, a tradição vai falar que Pedro morreu em Roma, não que ele fundou aquela igreja, não, no sentido de, eu pregou lá durante muito tempo, foi bispo daquela igreja, não, ele chegou lá no final da vida e ele foi martirizado. Paulo também é martirizado em Roma, ele nunca foi bispo de Roma, né, ele nunca foi papa também. Os primeiros pais da igreja, você nunca vai ver eles falando que Pedro foi bispo de Roma. Eles começam, primeiro, para começo de conversa, nos primeiros pais da igreja, você nem sequer vê episcopado monárquico em Roma. O que é isso? Um bispo governando sobre os demais. E Inácio vai escrever 7 cartas a 7 igrejas e ele não vai mencionar nenhuma vez um bispo de Roma ou o papa, qualquer que seja. Todas as cartas dele que ele escreve às outras igrejas, ele vai mencionar várias e várias vezes o bispo local daquela igreja, né? Submetam-se ao bispo, falando do bispo local, aos presbíteros e aos diáconos. Na carta à igreja de Roma, ele nem menciona nenhuma vez o bispo. Por quê? Porque justamente em Roma, isso vai ter vários historiadores que vão reconhecer, não historiadores católicos, teólogos católicos, inclusive com o imprimatur e tudo, que eles vão reconhecer que não existia episcopado monárquico em Roma nessa época. O pastor de Hermas, ele é um documento que ele vai falar que os presbíteros que governavam a igreja de Roma. Não havia ainda um bispo único em Roma nessa época. Agora, mais tarde, na época de Irineu em diante, é que eles vão, de uma forma tanto quanto errônea, né? Eles vão interpretar que aqueles presbíteros que havia em Roma, como por exemplo Clemente, Lino, eram bispos. Aí vai surgir listas, mas listas que começavam com Lino e não com Pedro. Inclusive essas listas vão entrar em divergência umas com as outras, que todos os pais da igreja que citam listas de bispos de Roma vão citar listas que são diferentes um dos outros, né? O catálogo liberiano, por exemplo, ele vai duplicar o Anacleto, ele vai citar um Cleto e outro Anacleto, sendo que esse Cleto nem existe, né? Enfim, aí você vai ver Eusébio Tuzaré, ele vai falar que Lino foi designado como o primeiro bispo de Roma, ele vai citar Clemente como sendo o terceiro bispo, né? Ou seja, seguindo a lógica de que Lino foi o primeiro, Anacleto o segundo, Clemente terceiro. Ele não vai dizer que, em momento nenhum, que Pedro foi bispo de Roma. Que mais? Aí você vai ter vários outros documentos que vão mostrar isso. Mateus 16, 18, ele perguntou também quando que vai surgir isso. Gregório Magno, escrevendo lá no 7º século, ele vai falar que qualquer um que tiver a pretensão de dizer que é um Papa universal, ou seja, um bispo de bispos, é, em sua arrogância, o precursor do anticristo, ele vai dizer. Né? Ou seja, o título que os papas ostentam hoje para si mesmo, que é o título oficial dos papas, ele dizia que quem que usar esse termo é o anticristo. Né? E, inclusive, você vai ter vários outros documentos. O João de Constantinopla vai tentar usar esse termo para ele, e ele vai falar, não, nem você, nem ninguém jamais ousou usar esse título de arrogância para si. Ele vai falar que ele vai fazer uma analogia com Lúcifer no céu, que ele tentava se colocar acima dos outros, né? Cipriano, ele vai fazer o Concílio de Cartago de 256 depois de Cristo, ele vai falar, qualquer um que ousasse se colocar como bispo de bispos, ele vai condenar qualquer um que se dissesse bispo de bispos. E, inclusive, ele vai fazer esse concílio em resposta ao Estevão, que era o bispo de Roma, e estava querendo forçar Cipriano e as igrejas no norte da África, ali em Cartago,
a se submeter à questão do batismo, do rebatismo dos hereges, né? Ele vai falar que nenhum de nós se diz bispo de bispos ou em seu orgulho tirânico força a submissão de outro, porque todos nós temos igualdade de poder e todos nós aguardamos a vinda daquele que pode nos julgar, que é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles diziam que só existe um bispo de bispos, que é o Senhor Jesus, e abaixo dele está todos os outros bispos da igreja, que são bispos locais. Para terminar, para não ficar muito longo, Concílio de Nicéia, Cano 6, vai falar que assim como o bispo de Antioquia, o bispo de Alexandria, o bispo de Roma tem uma jurisdição limitada ao seu próprio território de Roma, e não que ele tenha uma jurisdição universal, que é bispo de bispos e manda sobre todos os bispos. Mateus 16, 18, a gente eu fiz há poucas semanas atrás uma live no meu canal de 4 horas de duração só sobre esse texto, que a gente vai ver que não está sequer falando que Pedro era a pedra fundamental da igreja. A pedra ali é a própria confissão que Pedro professa em Jesus, e a esmagadora maioria dos pais da igreja interpretaram dessa forma. Agostinho escreve um livro chamado Retratações, onde ele vai se retratar da antiga posição que ele achava que era Pedro. Ele fala, não, a pedra é Jesus. Ele vai mostrar todas as razões porque ele entende que a pedra é Jesus, né? E, inclusive, mesmo se a pedra fosse Pedro, não significaria que o bispo de Roma é o sucessor de Pedro e tal, e que ele tem autoridade sobre a igreja, porque, de acordo com a tradição cristã, o primeiro bispo de Antioquia teria sido Pedro, e os sucessores de Pedro, os bispos de Antioquia são sucessores de Pedro, só que a igreja de Antioquia nem mesmo é sujeita a Roma, não é a igreja romana, né? Tá na jurisdição das igrejas orientais, né? A igreja ortodoxa. Então você tem inúmeros problemas, só que assim, é muito difícil resumir tudo isso em poucos minutos, né? Mas todos esses argumentos católicos usam são extremamente problemáticos, porque todos eles têm inúmeras fraquezas que a gente explana muito mais nos nossos artigos, livros e debates, né? Maravilha. Lucas Gesta. Eu vou falar aqui que sou agora sim. Vocês colocam um I também, né? Gesta. Antes de S tem I. Exatamente, sempre. É o seguinte, eu fiz a pergunta aqui, que eu queria também a sua opinião, cara. Sempre quando tem mudanças, né, lá no Bispado de Roma, tem sempre a turma das teorias de conspiração, um monte. E aí o pessoal que fala de maçonaria na Igreja Católica, o pessoal que fala do Apocalipse. O que vocês me falam dessa história dos 8 reis, que essa conta nunca acaba? Porque já passou, eu acho que já está no 10º, eu acho, do tratado lá, do Acordo de Latrão até agora, eu nem sei quantos, deve ser uns 10, eu acho, mas não chega, parece que sempre é o 8º, né? O 8º está chegando agora. Tal. Então, o que você me fala sobre essas teorias de conspiração? A gente tem que ver pelo lado psicológico, né? Pessoas de mente mais fraca, elas acabam... As ideias, elas são como vírus de computador, sabe? Elas possuem as pessoas. Tem até uma corrente de história das ideias que diz que as ideias têm vida própria e possuem nações, sociedades, né? E pessoas de pouco conhecimento... E aí eu não estou falando da pessoa de pouco conhecimento que é o leigo, o afegão médio leigo, não. É uma pessoa que acha que sabe teologia, que conhece porque ele vê um blog aqui, um negócio ali, vídeos tal, sei lá. Não só de hoje que tem vídeo, que tem internet, mas desde sempre essas pessoas elas são mais propícias a cair nesses vírus de pensamentos de violência, de apocalipse, de teorias da conspiração. Temperados com fake news o tempo todo. Não, mas assim, desde o século XVIII e XIX, no meio protestante, isso existe. Então essa origem do dispensacionalismo, que está com Darby, vem de mulheres profetisas que tinham revelações de quem seria o anticristo, quando seria a volta, a data. Então ali o século XIX, nos Estados Unidos, é o nascedouro disso tudo. O epicentro desse negócio. Daí vem os adventistas, vem os dispensacionalistas de todas as linhas, vem os testemunhos de Jeová, vem os mormons surgem no século XVIII, né, mas se expandem nos Estados Unidos no século XIX, as datas para a volta de Cristo. Quando é que Jesus Cristo vai voltar? Tal data, não voltou, eu vou dar uma desculpa. Na próxima data, ele não voltou daqui a 20 anos, eu dou uma desculpa. Não, ele saiu do templo, entrou no santuário, as conversas. E a pessoa nunca abandona aquele vírus, que é essa teoria da conspiração. Tipo o decreto dominical, que é um mito, né, entre os adventistas, né, que vai ter um decreto no mundo inteiro, que todo mundo vai ter que guardar o domingo e tal. Não, ou o nome de Deus não é Yahvé, é Yahu, é e-mail. Ou o nome de Jesus não é Yeshua, é Yahoshua. Todos esses tipos de vírus que as pessoas mais frágeis mentalmente
aderem, vai sempre mudando e vai sendo se atualizando com o tempo. Hoje, nessa ideia do anticristo, tem os que defendem que vai ser um papa, tem os que defendem que vai ser um judeu, tem os que defendem que vai ser um muçulmano, né? Agora já tem o anticristo muçulmano, que é um cara lá quase que pregando a fé Bahá'í. Exatamente. E agora o anticristo judeu pode ser o Netanyahu. Enfim, as pessoas vão sempre buscando a teoria para se adequar a qualquer coisa àquela teoria. Então a gente tem que olhar mais para um lado dessa fragilidade psicológica das pessoas que precisam disso para viver, para dar sentido a elas, né? Para elas serem importantes, serem alguém, se sentir mais inteligente que as outras, se sentir melhores. E eu não estou falando em soberba, não. Estou falando em sobrevivência emocional mesmo. A pessoa, ela precisa. Essas pessoas que veem, têm revelações, têm profecia, não estou falando de continuismo, não. Estou falando de quem profetiza que Jesus vai voltar no ano tal, ou que declara que teve um sonho, seja no meio católico, as freiras, né? Que tem revelação com o Arcanjo Miguel. São pessoas também frágeis emocionais, com depressão, com problemas psiquiátricos, com esquizofrenias. As meninas lá em Portugal que tiveram as visões. E aí o que eu brinco hoje nas redes sociais, o doidinho do bairro, que antigamente sofria bullying, a gente zoava, e todo mundo zoava o doidinho do bairro, hoje ele tem Instagram e Twitter e é celebridade. Então, exatamente. Agora... E aí você pergunta como é que eu vejo? Eu vejo que pessoas que não têm condição, capacidade teológica, não sabem Bíblia, não sabem história da igreja, elas estão opinando e criando seitas, seja seitas ideológicas, seja igrejas mesmo que estão surgindo, denominações o tempo todo. Então a questão não é ver quem é o anticristo ou não, mas é entender esse contexto emocional, psiquiátrico, problemático, que faz parte da igreja brasileira. A gente não é uma igreja que estudou. A igreja brasileira nunca estudou teologia, os pastores não têm formação boa, mesmo os tradicionais que fizeram 4 anos de seminário, 6, são fracos. A igreja brasileira, ela não é uma igreja de discipulado, de doutrina, ela é uma igreja de evangelização, de converter pessoas. Então, ela é um cenário fértil hoje, com rede social, com Instagram, com Twitter, com esse algoritmo louco que força a gente a polarizar, a ter uma ideologia, a se agarrar no... Ela é terreno fértil para você colar nessas ideias. Então, agora que teve o conclave, tá todo mundo ligado no papo. Vai passar 6 meses, vão falar de um judeu, depois vai vir um muçulmano, o cara da fé Bahá'í lá... E vai, e é o Trump. O primeiro-ministro lá da França também. O Macron. O Macron também, ele tá bem cotado aí como sendo anticristo. César, o Macron, inclusive, ele tem uma prova bombástica de que ele é anticristo, porque no segundo turno contra Le Pen, ele fez, acredite, 66,06% dos votos. É uma prova cabal. Não, então arredondando deu 66. Tá aí a prova, né? Tem o genro do Trump também, que o pessoal fala que... Jared Kushner. Agora, puxando o que o Lucas falou, você teve muitos papas que agiram como anticristos, perseguiram a igreja verdadeira, assassinaram pessoas. Você tem cruzadas convocadas contra os russitas, cruzadas convocadas contra os albigenses, cruzadas convocadas que vão destruir cristãos orientais, igrejas orientais. Você tem papas que se colocam mesmo como a voz de Cristo na Terra. Tudo antes do Vaticano II. Então, por isso que as pessoas falam que o Vaticano II seria a reforma que chegou 500 anos depois, tardiamente. Não que isso esteja claramente nos documentos, mas é um caminho para o sacerdócio dos leigos, para uma coisa que está pegando muito os próprios cardeais, assim, que não precisa nem ser tradicionalista, mas é essa descentralização da Igreja Católica de sair da cúria romana, tipo, a Igreja Católica deixar de ser romana. Isso já vem acontecendo desde o Paulo II, de você consagrar cardeais, tipo, um cardeal em países que não tem quase católico nenhum. O Francisco fez, esqueci agora qual é o nome do país. Não é Malta? Não, é de um país dali do Oceano Índico. Tipo, católicos cardeais, ou seja, aqueles que vão determinar o futuro da igreja de uma região que tem pouquíssimo católico. Então a ideia é descentralizar, sinodalizar a igreja, ou seja, colocar na mão das igrejas do país o rumo, porque elas entendem mais do que o italiano. E essa descentralização atinge diretamente o país Vaticano.
Que aí é uma questão política, Agora, econômica, financeira, guerra, empresa, ação social, patrimônio no mundo inteiro. Então, o caminho do Francisco, principalmente para frente, foi deixar uma igreja menos romana, até porque ele é argentino, e uma igreja mais universal. E esse Leão XIV, com toda certeza, ele é o Papa que mais veio no Brasil até hoje. Inclusive, só um ponto muito rápido, que se você for pegar na história dos papas, era tipo 99% dos papas eram tudo italiano. Sim. Aí recentemente pegaram um polonês, agora um argentino, depois um americano, ou seja, cada vez menos italianos, né? Então cada vez mais descentralizando de Roma para virar uma igreja, digamos assim, mais católica e menos romana, né? Sim, teve um polonês, um alemão, que aí já teve outros papas alemães, mas sempre fica aquele medo.